Tem dois tipos de traders, os que dominam os pullbacks de maneira perfeita e os traders que ficam chupando o dedo, que não sabem utilizar essa ferramenta excepcional. A gente vai precisar avaliar diversos pontos para entender quando e como operar um pullback de maneira profissional. E por isso nesse vídeo eu vou abordar 4 tópicos contigo. Primeiro, como identificar um pullback verdadeiro. Segundo, os padrões de candles corretos para se utilizar nos pullbacks. Terceiro, os tipos de pullback que nós podemos operar e os que nós devemos deixar passar, pois as chances de stop são maiores. E o quarto ponto, eu vou te dar uma estratégia fantástica para operar pullback. Te vejo depois da vinheta, daqui a exatos 10 segundos. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lorenz, sou analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar corretíssimo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso eu te convido a se inscrever aqui abaixo e participar da nossa comunidade. Linda, cara, impressionante a comunidade que nós juntos estamos criando. Então eu te convido a participar dela e ficar por dentro de tudo que tem mais importante sobre mercado. O vídeo de hoje vai ser para te masterizar o processo de operar pullback e a gente vai começar aqui diretamente em como identificar um pullback verdadeiro. E para isso eu quero passar aqui contigo nesse checklist que ele é introdutório nesse primeiro momento, mas conforme eu for avançando contigo nesse conteúdo daqui, tu vai ver como é importante entender essa primeira parte para a gente chegar até a estratégia e tu conseguir dominar ela com perfeição. Olha só, cara. Primeiro, para eu conseguir identificar um pullback verdadeiro, eu vou precisar necessariamente de uma tendência. Eu preciso que o ativo que eu esteja observando esteja direcional para eu ter pullback. Sem tendência eu não tenho pullback, porque o pullback nada mais é do que uma correção da tendência. Então, primeiro tópico, tendência. O que eu classifico como uma tendência? Bom, eu utilizo 2 critérios. Primeiro, eu vou olhar inicialmente para os topos e os fundos do ativo que eu estiver observando. Topos e fundos ascendentes classificam uma tendência de alta. Mas não só isso, eu quero que os topos e fundos estejam também acima da média móvel aritmética de 21 períodos. Com esses 2 critérios, eu tenho uma boa tendência de alta. Tenho o meu primeiro ponto do checklist. O segundo ponto, eu vou querer que nós tenhamos um recuo. O pullback nada mais é do que o recuo dentro de uma tendência. Ou seja, tudo o que não for movimento favorável à tendência, nós vamos entender como um recuo, um descanso. Nós temos diversos tipos de recuo, diversos tipos de pullback. Por enquanto eu estou entrando contigo no macro, presta muita atenção nisso. Pullback é todo o movimento que não estiver indo em direção à tendência. No caso aqui, nessa maneira esquemática que eu coloquei, nós vamos classificar os recuos, os pullbacks neste ponto aqui. E é aqui que nós vamos operar, mas não em qualquer momento do pullback. Eu não quero operar aqui, eu não quero operar aqui, eu não quero operar aqui, eu quero operar exatamente nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, e a gente vai fazer isso através de sinais específicos de pullbacks. Sim, a gente não vai poder pensar aqui com gráfico parado, ai que coisa fácil, né, Lois? Olha só onde é que tá o fundo. Sim, eu sei que gráfico parado é fácil, por isso que eu vou te dar a maneira que eu opero aqui, a maneira que eu identifico os sinais que mostram que o recuo está acabando e que, ao que tudo indica pelo sinal, o mercado vai voltar à tendência. E é esse movimento aqui que nós vamos pegar com a estratégia do pullback. Repara aqui na minha tela, eu tenho um Bitcoin no gráfico de 15 minutos. Bom, tenho aqui os 3 critérios. Tenho a tendência de alta, Lorenz? Tenho. Tenho um recuo aqui? Tenho. Repara, todos estes movimentos de correção são pullbacks, são recuos. E como tu pode ver aqui, nós temos diferentes maneiras de operar pullback. Pullback, cara, o jeito que as pessoas chamam parece que é uma coisa só. Mas não. Pullback é toda uma classificação de correções. É que nem eu te perguntar assim, cara, pô, como é que tu teve sucesso na vida? E tu me responde, trabalhando. Cara, existem 1 milhão de formas de ter sucesso trabalhando. Qual é o trabalho que tu exerce? Ah, eu sou engenheiro. Beleza, então tu já conseguiu me dar um pouco mais de informação. E no pullback é isso. Eu vou precisar olhar atentamente alguns tipos de correção e dependendo da forma que a correção vier, nós vamos poder
operar. Vou entrar nisso contigo. Segura a onda. E avançando no conteúdo aqui, tu pode estar te perguntando, Lores, como é que tu sabe que é aqui que o mercado vai marcar fundo? Como é que tu sabe que é nesse candle aqui que a gente deveria entrar? Como é que tu sabe que é nesse cara aqui, ou neste, ou neste? Chegamos então no segundo ponto, padrões de candles para pullback. Para nós conversarmos sobre isso, eu preciso que tu entenda um conceito sobre força dominante, ou força dos candles, que nada mais é o entendimento do que aquele candle que está se movimentando está nos contando. Cada candle, quando ele está se movimentando, cara, ele está contando uma história. É como se nós estivéssemos ouvindo o candle assim, caraca, meu, é isso mesmo que tu fez, é isso que tu está fazendo. E isso o candle nos mostra. Então, na medida em que eu consigo identificar o que o candle está me contando, se eu consigo traduzir a língua dele, eu consigo identificar quem está mais forte, se são os compradores ou os vendedores a partir daquele candle. Pensa, tendência é uma junção de candles. Recuo é uma pequena junção de candles. O que eu tô querendo aqui encontrar com o padrão de candle é o momento exato em que aquela correção está finalizando, em que um candle comprador está sendo construído e eu entenda que, cara, é neste candle que eu preciso entrar. Então, com a identificação de quem está mais forte, eu vou estar avaliando um ótimo ponto de entrada, alinhando-se com a tendência. E para isso, nós vamos olhar para 3 pontos dos candles. O quanto o fechamento está fechando perto da máxima, o quanto o candle tem de sombras, especialmente a contrária, e a amplitude do candle. Esses 3 pontos nós vamos observar para identificar o sinal correto. Concorda comigo que quanto mais o candle fechar perto da máxima, mais os compradores estão fortes? Pô, quanto mais próximo dos 16 esse candle estiver fechando, mais os compradores estão fortes. Uma coisa é o candle fechar perto dos 15, outra coisa é ele fechar perto dos 10 ou eventualmente dos 9. Quanto mais perto da mínima, mais os vendedores estão fortes, quanto mais perto da máxima, os compradores estão fortes. A gente está abrindo um parênteses aqui para falar sobre padrões de candles e a gente vai encaixar isso dentro do pullback, tá? Olha a importância disso aqui, cara. Com relação às sombras, é basicamente a mesma coisa vista sobre outra ótica. Olha, a diferença desse fechamento para esse é gritante. Os compradores, no primeiro exemplo, tiveram muito mais força do que neste segundo. Então, quanto mais sombra superior num candle comprador, mais fraco estão os compradores e menos eu vou querer aceitar este sinal como possível compra para retomada da tendência, ou seja, acreditar no que seria a finalização do pullback. Olha como aqui os vendedores entraram muito mais do que aqui. Se eu for pensar em comprar um ativo que está subindo, eu quero entrar num candle que exprime força compradora. Isso aqui, ó, tem muita força vendedora, eu não quero entrar nesse cara. E muito menos nesse aqui, né? Pô, se aqui já tava ruim, se aqui a sacola já tava acontecendo, 3-1, Lores. Os caras meteram 4-1, aí ficou feio, né? Tomar de 4, olha, cara. Olha a força vendedora aqui. E quando a gente for falar de amplitude, pô, quanto maior for o candle, mais força ele tende a ter. Um cara de 2 metros tem tudo para ser mais forte do que um cara de 1,40 m. Então, quando a gente fala de amplitude, quanto maior a amplitude, maior a força. Nós queremos, no final das contas, candles com bastante amplitude, fechando perto da sua máxima, porque isso imprime força. Entendendo esse conceito, agora vai ficar um pouco mais claro para ti os tipos de sinais que nós vamos buscar dentro dos pullbacks. Tenho tendência, tenho recuo. Quero candles fortes, compradores, para que nós tenhamos o alinhamento com a tendência. Então, repare que esse aqui é um candle de completa conotação compradora. Repara o quanto os vendedores trouxeram os preços para baixo, mas os compradores empurraram muito os preços para cima. Esse aqui é o clássico martelo. E que, apesar de clássico, a maioria dos traders simplesmente não opera o martelo de maneira correta. Acha que... qualquer candle que tem sombra inferior e um pouquinho de cor no martelo. Não, a gente precisa ter os critérios do martelo muito bem objetivados para que nós tenhamos os números corretos desse cara e saber o momento certo de operar o martelo. Inclusive, nesse livro aqui do Thomas Bulkovski, ele analisou diversos padrões de candles, inclusive o martelo, e chegou a vários ranqueamentos, conseguindo destrinchar de verdade o percentual de cada tipo de candle. Um outro sinal muito importante para pullbacks é o engolfo de alta, onde nós temos o candle maior do que o candle anterior, no quesito máxima mais alta que o candle prévio e mínima mais baixa, e especialmente
somente o corpo. Fechamento acima da abertura do candle anterior e abertura abaixo do fechamento do candle anterior nesse caso aqui. Mais uma vez, eu venho aqui dentro do livro do Bukowski e percebo que ele é um padrão que reverte em 63% do tempo. Isso considerando dentro de uma tendência de baixa, que é o que o Bukowski testa aqui. Eu gosto ainda de colocar a tendência ao meu favor, porque isso aumenta o percentual de possibilidade de reversão do engolfo. E eu ainda gosto de utilizar um outro padrão que é o inside bar, onde o objetivo aqui não é pegar força, mas pegar um movimento de contração do mercado, onde o mercado está prestes a explodir depois de um movimento de correção. Bukowski também testou esse padrão e os resultados são muito, muito interessantes. E sim, eu sei o que tu deve estar pensando, né? Loris, como é que eu consigo esse livro? Bom, olha só, cara, esse é um livro de quase 1000 páginas, um livro denso, um livro difícil de ser lido, ele não tem versão em inglês e outra, ele é teórico. É super importante que nós coloquemos na prática os padrões de candles junto com a estratégia correta para saber se aquilo dá dinheiro efetivamente falando. Vou te dizer, tem muita coisa que estão nos livros que simplesmente quando a gente vai colocar na prática, não funciona. Olha, sem papas na língua, cara, eu tenho anos de experiência como trader e eu encontrei na prática o que dá certo e o que dá errado para mim. E eu compartilho isso dentro do meu treinamento de Price Action, onde tu vai ter acesso não só aos padrões de candles, mas toda a estratégia que tem também padrões de candles, que é um módulo de 12. Para te ter todas as informações sobre esse treinamento completo, é só vir aqui abaixo, eu tô deixando o link aqui na descrição e tu vai entender todos os módulos ponto a ponto, estruturas, indicadores, padrões de candles, setups, manejo de risco, tudo o que tu precisa para lucrar com Price Action, que na minha percepção, todo trader grafista precisa dominar. Bom, falamos de tendência, de recuos, de sinais e agora, quais são os tipos de pullback que nós podemos considerar entradas? Tem diferença? Oxe, tem e tem muito. Nós temos diferentes tipos de correção num mesmo formato de tendência. Inclusive, coloquei aqui. Vamos supor que nós tenhamos um rompimento. O mercado vem numa tendência de alta, respira, rompe e começa um processo de corretivo forte. Quantas vezes tu já não viu um movimento em que o mercado parece que está recuando, mas as barras são muito grandes e elas acontecem num curto espaço de tempo. O mercado, ao invés de respirar, que é o que ele deveria estar fazendo, ele começa assim a rasgar para baixo. Esse tipo de pullback eu não considero para entradas. É um tipo de pullback que eu entendo como agressivo. Vou te mostrar exemplos claros, práticos para te entender exatamente isso, mas o que eu não gosto de operar realmente são movimentos contrários à tendência muito fortes. E isso a gente vai olhar para a amplitude dos candles e para a quantidade de candles também que vai acontecer nesse processo aparentemente corretivo, mas que na verdade tem muito mais propensão de ser de reversão. O segundo caso que eu opero em algumas circunstâncias também, vou mostrar para ti aqui em exemplos práticos, é o que eu chamo de exemplo neutro, aonde sim, nós temos o mesmo movimento de tendência e na hora de avaliar o recuo, a gente percebe que o mercado ele não cai linearmente, ele produz zigue-zagues. E isso é um ponto negativo, porque dentro de uma tendência de alta, como a gente viu no início do vídeo, é um movimento de topos e fundos ascendentes. Na medida em que eu tenho em um processo corretivo topos e fundos descendentes, por mais que sejam pequenininhos, tá? Às vezes vai acontecer, a gente vai ver pequenos zigue-zagues, mas mesmo assim, isso já é uma demonstração de que a tendência de alta não está tão forte quanto parecia, porque o mercado conseguiu marcar um zigue-zague baixista, por mais que seja um processo corretivo, por mais que o mercado esteja respeitando o que seria aqui a zona de suporte que foi rompido anteriormente como resistência, é um caso ainda que eu avalio com muita cautela. O ponto que eu mais gosto, o tipo de pullback que eu mais gosto é o terceiro, onde nós temos um recuo bem lento, bem gradual, sem zigue-zagues, o mercado é realmente descansando com muita tranquilidade. Imagina uma maratona e que tem um cara correndo loucamente, uma hora ele vai precisar descansar e ele fica paradinho no lugar, ele não vai para trás, ele não vai pegar água no bar que tá a 1 km de distância contra a corrida, ele fica ali, ele dá uma respirada
e ele volta a correr. Esse é o tipo de pullback que eu vou querer operar e é o pullback que eu entendo como seguro. Ambos os três nós vamos ter as possibilidades de operação, sim, mas esse cara aqui é muito mais complexo, é para um nível mais avançado que eu inclusive reservo somente para os meus alunos, porque lá eu tenho tempo mesmo para explicar esse cara. Por enquanto eu vou te dar aqui o conceito mais básico, como operar nos pullbacks onde as correções são mais serenas. Olha só como agora vai ficar mais claro para ti esse movimento aqui. Olha os movimentos tranquilos, né? De candles pequenos, de candles que não estão sendo empurrados para baixo. Esse é o tipo de recuo que eu quero. Nós vamos ter uma quantidade mínima de candles que eu vou te explicar na estratégia, tá? A quantidade mínima de candles que eu vou aceitar no recuo, a quantidade máxima que eu vou aceitar que o mercado caia. Porque eu não vou aceitar todo tipo de recuo. Eu quero recuo com candles pequenos e que não venham entrar em zonas importantes. Agora, percebe a diferença destes candles para esse candle aqui. Cara, fica nítido a diferença observando a amplitude do candle. Isso aqui não tem cara nenhuma de ser um pullback. Isso aqui é uma pressão de venda absurda. Por mais que esteja em zona de suporte, por mais que a média móvel de 21 esteja ainda ascendente, por mais que o mercado esteja ainda aparentemente sinalizando uma tendência de alta, fica muito claro na minha percepção que os vendedores entraram muito fortes. Uma coisa é os compradores deixarem os vendedores entrar. Ah, vai, tá na tua vez aí, pode usar o parquinho. Outra coisa é os vendedores falar, meu, isso aqui é meu. Compradores, saiam daqui que agora eu vou dominar esse negócio. Que é o que essa barra tá dizendo. Então, cara, se aparecer um sinal verde aqui, qualquer um dos sinais, um martelo, um sidebar, o que for aqui, eu não vou aceitar. Porque isso aqui não tem mais característica de pullback. Isso aqui, inclusive, tem características de ignição. E o mercado, inclusive, para de subir a partir dali. Então, um trader desavisado que entraria aqui... Que esse aqui é um doji, Lorenz, eu vou entrar nesse cara aqui. Porra, cagada, meu. Tu vai entrar contra essa barra aqui, que tem característica de ser barra de ignição pela amplitude e fechamento dela? Não. Tu vai poder, inclusive, pensar numa venda aqui. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque a gente vai fugir do vídeo. Por isso, se tu quiser entender sobre barra de ignição, um sistema poderosíssimo. Eu vou deixar um card aqui acima. Separa ele na tua guia. Depois assiste que tu vai ver o poder que a barra de ignição tem. Bom, mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Vou te mostrar aqui um dos principais erros que eu vejo os traders cometendo na hora de operar o pullback, especialmente pós-rompimentos, que é a categoria de pullback que eu mais gosto de operar. Então, olha só, cara. Primeiro, a gente tem aqui uma estrutura complexa. 1, 2, 3, 4 testes. Por enquanto, a gente não faz nada. Espera o rompimento acontecer. O rompimento aconteceu aqui. Vou operar esse rompimento, Lorenz? Cara, eu não opero de jeito nenhum. Eu tenho diversas considerações aqui sobre esse rompimento, a começar pela longa sombra superior. Conotação de venda muito forte. Vou entrar na compra com os vendedores fortes? Negativo. Então, vou esperar o quê? O pullback. Resistência passa a ser atuada como suporte. Vou deixar ela de azul aqui pra gente concretizar isso. Maravilha. Espero o pullback acontecer. Repara que ainda não entrei. Mercado marca um topinho e a partir daqui deste topo é que eu vou considerar operar pullback se ele vier dentro das condições. E uma coisa que eu quero é que ele seja calmo, tranquilo. E olha o que o mercado faz. Por enquanto não deixa nenhum sinal. Isso aqui é um candle verde com conotação de venda, de novo, sombra superior, eu não entro comprando, espero o mercado recuar, idealmente eu quero que ele recue, inclusive até a região rompida, até essa linha azul. E o mercado continua corrigindo, sem sinal de entrada, até que ele faz isso aqui, ó, pau, rasga o suporte. E aqui eu já tenho uma das condições para eu entender que o mercado na ponta da compra não está forte. Para eu considerar um pullback, eu preciso de um sinal na região que foi rompida. E não acontece aqui. Isso já é um sinal de fraqueza. Os vendedores estão muito fortes. Olha o quanto os compradores entraram e o quanto os vendedores corrigiram. E ainda depois aparece mais um candle vendedor confirmando de que esse suporte não segurou. Então, por mais que apareça esse sinal aqui, ó, isso aqui não é um bom pullback. O mercado acelerou muito. Isso aqui não tem características de correção. Então, um trader desavisado vai pensar... Ah, Lorenz, eu vou comprar isso aqui. Não! Esse pullback foi forte demais. Repara que o mercado aciona, inclusive frustra. Então, quando a gente tem o mercado corrigindo além de uma região importante, eu não devo aceitar, especialmente quando eu estiver falando de rompimentos. Quando a gente tem uma estrutura sendo rompida e o mercado volta e rompe de novo aquela região, sinal de fraqueza já não entra nas características de um bom pullback, de um pullback verdadeiro. Olha esse outro exemplo aqui, 5 minutos, mini índice, ele marca um topinho aqui, posso considerar uma zona de resistência aqui? É que tudo
tudo bem, né, cara? Nada demais, tudo certo. E aí ele vem e rompe em um candle que já não tá muito legal, né? Se a gente perceber, a margem do rompimento não foi boa, não é um tipo de rompimento que eu considero também. Depois o mercado até rompeu forte, mas rompeu em 2 tempos, em 2 candles, outro tipo de rompimento que eu não entro. Porém, uma coisa que tem que ficar claro pra ti é o seguinte, cara, por mais que os critérios de padrões de candles aqui, esses dois caras, não estejam dentro do que eu considero bom para ser operado, o mercado rompeu para cima. E o rompimento altista significa que o mercado está com expectativa de alta. Então eu não vou entrar neste sinal, é bem verdade, mas se o mercado produzir um pullback, eu posso entrar sim, porque a expectativa segue sendo de alta. Então eu vou deixar isso aqui em azul para a gente entender a zona de suporte, que é o caso aqui, e vou esperar o mercado recuar calmamente, de maneira tranquila para operar. E o que acontece no candle seguinte, o mercado até produz um candle corretivo, de dúvida, mas no candle seguinte o mercado vai lá e rasga para baixo, entrega uma barra muito forte, uma barra que não tem características de pullback pela amplitude dela, pelo fato do mercado ter rompido para baixo aqui, então eu não vou entrar. Ah, Loris, mas apareceu um Arami aqui, eu vou querer comprar isso aqui. Não, cara, tu não vai querer comprar contra uma barra forte, contra o mercado indo para baixo, então a gente não aceita esse tipo de movimento, não é o pullback que eu vou querer entrar pós-rompimento. Inclusive o mercado dá continuidade na queda aqui, a gente percebe que ela tem características de uma barra de ignição. Loris, pelo amor de Deus, me dá a estratégia do pullback. Então vamos lá. Como primeiríssimo critério, eu quero que tenha o rompimento. Perfeito. Tem aqui Petrobras no gráfico diário. Essa estratégia de pullback, ela funciona em todos os prazos operacionais e nos diferentes tipos de ativos. Porque nós estamos falando aqui de price action. Então, ao avaliar quem está mais forte, ao avaliar os candles, as forças dominantes, nós temos total capacidade de operar esse sistema, por isso que ele vale para os diferentes ativos, diferentes prazos. Bom, aconteceu o rompimento. Eu tenho alguns critérios aqui que me faz não querer entrar neste rompimento, não vou entrar neles agora, eu deixo reservado para os meus alunos, mas eu quero que tu entenda que eu preciso de rompimento. Aconteceu o rompimento, para eu operar o pullback pós-rompimento, vamos começar com os critérios agora aqui. Eu vou precisar de no mínimo 3 candles pós-rompimento para entrar nele. No mínimo 3 candles corretivos. Então, rompeu, candle 0, candle 1, candle 2, candle 3. Agora sim, eu tenho aqui o que eu preciso para o processo de pullback. Eu tive o rompimento da estrutura complexa, eu tive o rompimento que estava fora dos meus critérios de estratégia para rompimento, iniciou o pullback teve 3 candles corretivos e a partir de agora, a partir do terceiro, eu posso considerar a minha entrada. Poderia ser no quarto candle, poderia ser no quinto, no sexto, sim, mas no mínimo 3. A partir do terceiro candle, então, eu preciso esperar um sinal de entrada. E eu tenho esse sinal aqui, que é um inside bar. Eu coloco a minha entrada na superação da máxima desse inside bar, deixando o stop abaixo da mínima do fundo do pullback. O fundo do pullback é a menor mínima dos candles. A menor mínima é, neste caso aqui, o segundo candle. Se eu tivesse uma mínima mais baixa do que esse segundo, eu deixaria na mínima mais baixa desse cara. Por exemplo, se fosse aqui, ok? Mas tá aqui e agora eu vou deixar o mercado me acionar. Acontece isso no candle seguinte, tô dentro do trade e agora eu vou deixar o trade fluir. Tem várias maneiras que eu utilizo para deixar o trade se movimentar. Eu gosto dos pullbacks porque, especialmente no swing trade, a gente tem a capacidade de conduzir ele por muito tempo. E aí a gente tem realmente uma relação de stop curto e alvo longo. Os alfaceiros já iam ficar louco aqui, né? Meu Deus, eu vou encerrar minha operação, que não vai dar certo. Mas não, cara, a gente tem que ter a estratégia muito bem desenhada e é o que ela faz. Olha que coisa linda. O pullback, quando ele vai embora, ninguém segura. A gente tem realmente aqui uma relação de stop curto para alvo longo. Eu conduzo por esse indicador aqui, que se chama Stop ATR, e eu vou levando o trade enquanto eu não tenho ajuste da operação pelo Stop ATR. Eu vou ajustar o Stop ATR quando ele vira para cima, então eu trago o meu stop aqui para baixo, não saio, eu espero o mercado me tirar, estou com o stop ajustado, e aí agora ele vai em direção à minha operação e eu sigo comprado enquanto o Stop ATR ficar abaixo dos preços. Olha a relação de risco-retorno que um bom pullback tem capacidade de fazer. Aqui eu tinha praticamente 50 centavos de stop e até agora essa operação gerou aí basicamente R$6. É uma relação risco-retorno fantástico, por isso que eu sou tão apaixonado por esse indicador, Stop ATR, onde eu conduzo as minhas operações o máximo de tempo possível. Caso tu queira entender, se aprofundar melhor sobre esse fantástico indicador, eu vou deixar o vídeo inteiro aqui para ti, onde tu vai poder entender como ele funciona. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.